Boa noite a todos. Dando continuidade ao ciclo de conferências e encontros com Herculano Pires, em homenagem ao centenário do professor Herculano Pires, teremos hoje a palestra É possível encarar a morte com naturalidade? Baseada no livro Educação para a Morte. O palestrante de hoje é o Dr. Wagner Doja Barnabé, que é médico homeopata formado pela Unifesp. Obrigado. É mesmo? Eu sou muito primário dessas coisas. Mais uma vez, boa noite e extremamente grato, né, por estar aqui novamente, num ambiente tão acolhedor e com criaturas tão carinhosas e generosas, né? Eu agradeço muito mesmo. O tema Educação para a Morte foi simplificado. É possível encarar a morte com naturalidade. A pergunta seria, é possível encarar a morte sem naturalidade? Não encarar a morte com naturalidade é uma das maiores perversões da nossa condição existencial. No mínimo porque nós vamos morrer. No mínimo porque nós estamos morrendo. Nesse instante, células dos nossos corpos estão aí num processo de morte. A matéria, ela tem uma dinâmica própria, independente do nosso querer. Ainda bem, porque a gente já viu que o nosso querer nos faz cometer muitas bobagens. O nosso nível ainda, na escala evolutiva, tão primário, não sei se chegamos à adolescência na escala evolutiva. Pelo comportamento, a maioria de nós deve estar aí algo em torno dos 12 anos de idade. A hipófise começou a involuir, o metabolismo muda, a sexualidade vem à tona e nós saímos como uns loucos querendo conquistar o mundo, completamente abestalhados, como qualquer adolescente. Claro que o adolescente não pensa em morte, né? Ele quer viver. Ele tem um instinto, ele tem o impulso instintual da vida. E é preciso que tenha. Principalmente porque quando a gente vai passando as décadas, né, Molina? A gente vai vendo que isso aqui é bem pesado. É uma... Não, eu estou falando de mim, o Molina está jovem. Muitas décadas, né, Molina? De modo que esse tema é fundamental para o despertamento desta humanidade ainda imberbe, quase. A negação da morte passa por uma série de valores que o professor Herculano destrinchou com brilhantismo, para variar, nesse livro Educação para a Morte. Esse livro, historicamente, ele nasce num momento de uma efervescência de produção do professor. 78, 79, um pouco antes do seu desencarne. Ele comenta com o professor Rizzini, que havia uma quantidade enorme de pensamentos numa velocidade incrível, ele precisava escrever, ele escrevia livros com uma intensidade muito grande. E um desses que ficou lá e
e a editora Paideia resgatou. Pelo menos 14. 14 livros que ele deixou, 14 originais. Né? Imagine em 1 ou 2 anos o quanto o professor escreveu. Isto fala um pouco, e ele comenta isso, né, nessa entrevista com o professor Rizzini, né? A urgência que ele devia estar sentindo das pendências com as quais ele estava lidando naquele momento. Pendência é uma palavra mágica para a morte. E nós vamos voltar a ela aqui no momento oportuno. Que bom, já vou adiantar, que as nossas pendências fosse escrever livros sobre a doutrina espírita. Né? Infelizmente, raros de nós têm essa oportunidade. Mesmo porque escrever um livro como esse, e à medida que você vai passando as páginas, a quantidade de informações, a densidade de informações é tão grande, né? Você percebe que aquilo é o resultado de um acúmulo incrível, de um estudo que, evidente, não se restringe a uma existência, né? Mas que, sim, nesta última existência foi organizado, foi elaborado e foi direcionado pelo contato e pelo aprimoramento que a doutrina espírita lhe deu. Então, isso aqui é um presente, é uma obra de arte. Pena que um tema, como comentávamos há pouco, não só de difícil contato, mas desprezado praticamente pela maioria das pessoas. É um tema que ninguém quer tocar, ninguém quer falar a respeito. Eu fico feliz pelo convite porque eu adoro falar sobre a morte. Eu sou médico. E o meu trabalho é com a morte. A morte é minha companheira constante. E ao contrário da medicina materialista, eu não estou ali com ela do meu lado para expulsá-la do ambiente, né? Não, para exaltar a sua presença e dignificar a vida das pessoas que estão ali. A morte faz isso. Quando se tem uma vida intensa, uma vida vivida com profundidade, com intensidade, com espiritualidade. Mesmo porque esse é o objetivo da vida. É em nos envolvermos com a espiritualidade. Isso não é notícia nova. Platão, 300 anos antes de Cristo, já nos alertava para isso. Lao Tse, na China, 400 anos antes de Cristo, também já nos alertava para isso. O Buda, na Índia, já nos alertava para isso. Claro que não com a perfeição, e essa expressão nós só podemos usar para Jesus Cristo, não com a perfeição como Jesus nos colocou, essas questões todas, e nem com o rigor incomparável na história da humanidade, porque conquistado através da ciência que a doutrina espírita nos dá. A ciência é um processo de maturidade do nosso desenvolvimento humano. A ciência só se conquista com a maturidade espiritual. Fora disso, estamos ora no ceticismo, ora no dogmatismo infantil. Essa obra, ela trata com lirismo da religiosidade, trata com profundidade do ponto de vista filosófico e com rigor dos dados científicos que o professor conhecia tão bem. E que ainda, infelizmente, raramente nós vemos na comunidade espírita. A maioria de nós ainda não acordou para a necessidade desses aspectos, do estudo, do aprofundamento desses aspectos. Mas a gente está aqui para aprender, então é isso que nós vamos fazer. Começo com
um poema de Fernando Pessoa. Começo com um poema porque a questão da morte é pura poesia, é arte. E o professor era, além de um grande cientista, além de um profundo filósofo, um grande artista. Escreve Fernando Pessoa em O Cancioneiro. Olha que definição bonita. A morte é a curva da estrada. Morrer é só não ser visto. Se escuto, eu te ouço a passada, existir como eu existo. A terra é feita de céu. A mentira não tem ninho. Nunca ninguém se perdeu. Tudo é verdade e caminho. Que beleza, né, esse conceito de morte. Né? Que o Saramago, mesmo dentro de todo o seu materialismo marxista, vai resgatar e no final da vida, já doente, próximo, né, do seu desencarne, vai dizer, olha, eu gostaria até que existisse mesmo, porque me lembro do meu querido Fernando Pessoa e realmente morrer é como uma curva da estrada. Uma hora se está e depois já não está mais. E num depoimento posterior ele disse, olha, realmente eu gostaria que isso fosse verdade. Né? Para isso, o professor, ele coloca a questão da forma realmente mais adequada. É preciso se educar. As pessoas precisam resgatar o conceito de morte, a ideia de morte, o que significa realmente morrer. Como ele defende no livro todo, com críticas severíssimas às instituições que tiveram ou detiveram o legado da nossa relação com a espiritualidade, com Deus, enfim, portanto, com a morte, críticas severas a esta forma de deseducação que nos impuseram milênios. Deseducação. As pessoas foram desinformadas. Eu sou também um educador e, mesmo porque o conceito que nós carregamos de medicina é o conceito hipocrático. O médico, antes e acima de tudo, é um educador. E como educador, um observador do comportamento humano. Desafio um monte de pais, às vezes, que vêm com questões mais materialistas, enfim. Observe o seu filho. Quando ele começa a falar, quando ele chega em torno dos 4 ou 5 anos, quando ele chega em torno dos 7 anos, a quantidade de informações que, naturalmente, espontaneamente, essas crianças vão falando sobre a espiritualidade, sobre o mundo espiritual, sobre a morte. A morte, para elas, é só uma passagem. A vida é sempre uma vinda para cá de algum outro lugar que elas estiveram. Não é incomum as crianças se recordarem de relações que tinham com os seus parentes. Isso, lenta e progressivamente, começa pelos pais, vai sendo abafado, vai sendo suprimido, vai sendo recalcado pela desinformação, pela deseducação. Porque nós somos governados pelo império do materialismo. E no Ocidente, particularmente agora, com requintes de perversidade, pelo império do capitalismo. Você precisa viver o hoje e o agora, produzir, de preferência, para consumir. É só isso. Você se reduz a isso. Então, por favor, não me venha com conversa de morreu, não morreu. O que você está falando? Menino, não fala essas coisas. Isso é feio, hein? Papai do céu não gosta. E com isso você vai impedindo o desabrochar natural e espontâneo desses conceitos que estão no nosso inconsciente.
que desabrocham naturalmente durante o nosso processo evolutivo em cada encarnação. Daí você tem que ter um trabalho enorme, né, para escrever um livro, só para dizer assim, gente, vocês vão morrer. E aí? Como é que nós fazemos agora com isso? Nós vamos ter que lidar com isso. Porque nós vamos morrer. Né? Ninguém quer. Não é impressionante? Por que não quer? Porque nós somos desinformados sobre o que é morrer. É só por isso. Um exemplo importante que eu vivenciei na minha família, agora há 1 ano e meio, com o desencarne da minha querida sogra. Os meus filhos pequenos adoravam, com uma reciprocidade de amor enorme, poucas vezes visto. As crianças nos assustaram pelo modo com que elas lidaram com aquilo naturalmente. Um dos meus filhos, um momento no carro, quando íamos para o hospital, e ela estava num processo de desencarne doloroso, ele disse, vá. E agora eu descobri por que a gente morre. Me fale a respeito, então. Por que a gente morre? Não, a gente morre porque porque Jesus fica com saudade da gente. Aí a gente tem que voltar para lá. Ah, é? Jesus fica com saudade? É, Jesus fica com saudade da gente tem que voltar para lá. Mas por que a gente tem que vir e voltar? Como é que é isso? Não, é assim. Olha, cada vida é uma escola. Opa, deixa eu prestar atenção nesse menino. Cada vida é uma escola. É como se fosse um curso. Aí você vem para o curso, você passa no curso, termina esse curso e volta para lá. Aí depois você precisa fazer outro curso. Aí você volta e faz outro curso. É só isso. Ah, tá bom. Obrigado pela informação. Oito anos. Se eu e a mãe dele não atrapalharmos, esse menino vai muito bem. Você, a mãe e os irmãos. Eu não vou falar nem da escola, porque aí vão dizer que eu sou contra a escola, eu não vou falar de outras coisas, porque não. Eu vou me restringir ao ambiente familiar. Mas isso não é privilégio do meu filho. Nossa, que gênio, seu filho. Não. Você encontra isso com muita clareza nas crianças. Porque isso é instintual. Eu vou tentar seguir o roteiro, juro. As definições que o professor repete e burila, trabalha, aperfeiçoa ao longo do livro sobre o que é educação para a morte é fenomenal. Eu separei 2 ou 3 só, porque realmente são definitivas. Huber e Kirchsteiner foram mais longe, considerando a educação como um ato de amor, pelo qual uma consciência madura procura elevar ao seu plano, amadurecer, uma consciência ainda imatura. A própria função da morte em todos os reinos da natureza, e não apenas no hominal, é desenvolver as potencialidades latentes, levando-as à realização possível de si mesmas. Potencialidades latentes, possível em si mesmas. Ou seja, há um respeito, o amor respeita a condição de cada um em cada momento. As possibilidades estão latentes, mas cada um
dentro da sua história, com as suas predisposições, com o desenvolvimento do seu caráter, dos seus valores, vai poder apreender e expressar aqueles conceitos, aqueles conteúdos que nós queremos passar de uma determinada maneira. Por isso, a educação é absolutamente individual. Não existe educação coletiva. O educador semeia, e se ele semeia com amor, ele respeita o momento de cada educando. E o modo com que cada educando vai expressar esses valores. E como ele vai discutir em outro momento, não há outra maneira de você tentar educar para a morte, senão com muito amor. Por quê? Porque o conceito de morte, há milênios, vem sendo tratado como perda, como término, como finalização, como desaparecimento. Há milênios nós estamos sendo deseducados desta maneira. Então é muito difícil você simplesmente passar uma informação e a pessoa, não, é mesmo, nossa, que bom, então morte é só isso, que bom, bora, então tá bom. Não. Você está mexendo com conteúdos, com valores, com apegos seculares, milenares. Verdadeiros complexos que se estruturam no psiquismo nosso. E que precisam ser lidados com amor para terem alguma resolubilidade. A própria função em todos os reinos da natureza, e não apenas nominal, é desenvolver as potencialidades latentes, levando-as à realização possível de si mesmas. Nossa visão da educação amplia-se enormemente, universaliza-se, mais do que isso, pantoniza-se ao compreendermos fora das peias pragmáticas de Dewey. A educação para a morte começa na tomada de consciência dessa realidade espantosa. O desenvolvimento da relva e o desabrochar das flores podem ser ajudadas pelo jardineiro para que ambos os fenômenos possam atingir a sua perfectibilidade possível. Atingidos os limites dessa possibilidade, a relva e as flores murcham e morrem para avançarem depois no ciclo do renascimento. Essa metáfora do jardim e do jardineiro, ela é usada muitas vezes e é uma metáfora perfeita. Nós somos como a relva do jardim, nós somos como uma planta em que um jardineiro maior cultiva, semeia, acolhe, alimenta, espera crescer, se desenvolver, dar frutos ou não, é tolerante, é paciente, é carinhoso, é acolhedor em cada momento. Essa metáfora é belíssima, vale para tudo. A programação do computador cósmico inclui necessariamente o homem que morre para renascer no mesmo ritmo ascensional das coisas e dos seres, mas exigindo a tomada de consciência dessa patogênese espiritual. As religiões da morte falham nessa fase de transição, interpretando negativamente o fenômeno positivo. Interpretando negativamente o fenômeno positivo e renovador que sustenta a juventude do mundo. Por isso Jesus ensinou que aqueles que se apegam à própria vida a perderão, e os que a perdem, na verdade, a ganharão. A vida em abundância dos evangelhos é a integração do homem na plenitude da sua consciência divina. A educação para a morte é um processo onde o educando toma contato com um fenômeno. Esse fenômeno ele não é negativo, ele é positivo. Então, primeiro, você precisa quebrar um paradigma, você precisa quebrar um conceito que ele carregava há milênios. Não, ele não é negativo, ele é positivo. Positivo em que sentido? Positivo no sentido de que o fenômeno da morte é só uma transição. E cada existência é um processo
de aprendizado num caminho de ascensão espiritual, que não tem fim, lá no infinito. O fim de curso. Termina um curso, começa outro. O importante, portanto, é mostrar objetivamente que a vida é o caminho da morte, mas que a morte não é o fim da existência humana, pois esta prossegue nas hipóstases espirituais do universo, nas quais o espírito se renova moralmente e se prepara com vista a novas encarnações na linha da evolução ôntica da humanidade. Cada existência, um processo de renovação, de revisão e de aprimoramento. Aos espíritos muito resistentes ao processo evolutivo, processos de resgate até que aquilo canse tanto aquele indivíduo que ele diz, tá bom, ok, para onde é que nós vamos? Olha, é para ali, então vamos lá. Para outros espíritos, um resgate ou outro, uma prova ou outra e vai embora. Para espíritos, como está lá no Kardec, como Cristo, uma ascensão meteórica. Temos todas as possibilidades. Nascimento e morte são fenômenos biológicos interpenetrados. A vida e a morte constituem os elementos básicos de todas as vidas, por isso mesmo são também mortais. O inferno mitológico dos pagãos devia ter desaparecido com o advento do cristianismo, mas foi substituído pelo inferno cristão, mais cruel e feroz que o pagão. Só este conceito do inferno ainda aprisiona milhões de criaturas no orbe terreno, nos níveis mais primários. As carpideiras antigas deixaram de chorar profissionalmente nos velórios, mas os cerimoniais funerários da igreja substituíram de maneira mais pungente e desesperadora, com pompas sombrias e latinório lastimante, prolongando em semanas e meses o lamento por aqueles que apenas cumpriram uma lei natural da vida. A ideia trágica da morte sobrevive em nosso tempo, apesar do avanço das ciências e do desenvolvimento geral da cultura. Há milhões de anos morremos e ainda não aprendemos que a vida e a morte são ocorrências naturais. E as religiões da morte, que vampirescamente vivem dos gordos rendimentos das celebrações fúnebres e das rezas indefinidamente pagas pelos familiares e amigos dos mortos, empenham-se no combate contra os que pesquisam e revelam o verdadeiro sentido da morte. A ideia fixa de que a morte é o fim e o terror das condenações de após-morte sustentam esse comércio necrófilo em todo o mundo. Contra esse comércio simoníaco, é necessário desenvolver-se a educação para a morte, que, restabelecendo a naturalidade do fenômeno, dará aos homens a visão consoladora e cheia de esperanças reais da continuidade natural da vida nas dimensões espirituais e as certezas dos retornos através do processo biológico da reencarnação, claramente ensinado nos próprios evangelhos. Conhecendo o mecanismo da vida, em que nascimento e morte se revelam incessantemente, os instintos de morte e os seus impulsos criminosos irão se atenuando até desaparecerem por completo. O medo e o desespero desaparecerão com o esclarecimento racional e científico do mistério da morte. Esse enigma que a ressurreição de Jesus e os seus ensinos, bem como os do apóstolo Paulo, já deviam ter esclarecido há 2000 anos. Nós estamos atrasados na escola 2000 anos só. Impressionante, não? Mas é a nossa realidade ainda, maior. Não? A questão da morte e a imagem que nós temos dela é que realmente acaba causando muita dificuldade, pavor, horror. A questão da morte ela foi abordada
em toda a história cultural da humanidade. Há milênios tratamos disso. E como diz o professor, ainda não aprendemos. Trago um poema de Manuel Bandeira. Esse poema é uma das coisas mais delicadas e lindas que eu já li sobre o mar. O Homem e a Morte. É um poema que ele escreveu em 1945. Esse poema traz a imagem que faz uma crítica sobre a imagem que nós carregamos aí, né, culturalmente, e o desfecho dele é muito bonito. Então, trago isso para dizer o seguinte: não precisa nem ser espírita, basta ser poeta e ter uma sensibilidade espiritual. O Homem e a Morte. O homem já estava deitado, dentro da noite sem cor. Ia adormecendo e nisto à porta um golpe soou. Não era pancada forte. Contudo, ele se assustou, pois nela uma qualquer coisa de presságo adivinhou. Levantou-se junto à porta. Quem bate? Ele perguntou. Sou eu, alguém lhe responde. Eu quem? Torna. A morte sou. Um vulto que bem sabia, pela mente lhe passou. Esqueleto armado de foice que a mãe lhe um dia levou. Guardou-se de abrir a porta, antes ao leito voltou, e nele os membros gelados cobriu hirto de pavor. Mas a porta, manso, manso, se foi abrindo e deixou ver uma mulher ou anjo, figura toda banhada de suave luz interior. A luz de quem nesta vida tudo viu, tudo perdoou. O olhar inefável, como de quem ao peito o criou, sorriso igual ao da amada, que amara com mais amor. Tu és a morte? Pergunta. E o anjo torna, a morte sou. Venho trazer-te descanso do viver que te humilhou. Imaginava-te feia, pensava em ti com terror. És mesmo a morte? Ele insiste. Sim, torna o anjo, a morte sou. Mestra que jamais engana, a tua amiga melhor. E o anjo foi se aproximando, a fronte do homem tocou, com infinita doçura, as magras mãos lhe compôs. Depois, com o maior carinho, os dois olhos lhe cerrou. Era o carinho inefável de quem ao peito o criou. Era a doçura da amada que amara com mais amor. Lindo, não é? Manuel Bandeira. Isso é morte. Uma transição. E geralmente, para não dizer quase sempre, nós somos acolhidos pelos nossos entes queridos, né? A mãe veio buscá-lo, toda nimbada de luz. Como é que se chega a isso? Aí é que nós entramos, vou ter que correr, em um tema. É possível tornar a morte agradável? Um tema natural? Primeiro, como já dissemos, é preciso saber o que é a morte. Nós já vimos o que é a morte. E para entender o que é a morte, nós precisamos entender o que é a vida. Né? E o que é a vida? É um curso, é uma passagem. A morte é a transição para o plano maior. O retorno à espiritualidade, para que dentro das necessidades, um outro retorno à matéria acontecer.
passo para o ponto que talvez seja responsável, além dessa deseducação, o responsável maior pelas nossas dificuldades em encarar a morte de uma forma natural. Elisabeth Kubler-Ross foi uma psiquiatra suíça que se mudou para os Estados Unidos para fazer o curso de medicina depois da guerra. E, por coincidências da vida, né, ela foi levada a trabalhar com pacientes assim chamados terminais. E nesse trabalho, os livros dela são maravilhosos para quem quiser, principalmente sobre a morte e o morrer. Ela discute uma questão fundamental, além das fases que ela identificou nos pacientes com algum quadro terminal, assim chamado terminal, não gosto da expressão terminal, que não termina nada, né? Mas quadros que clinicamente estão se encaminhando teoricamente para mais rápidos do que os outros para a morte, né? Porque, por exemplo, você entra num avião e não sabe se vai descer, né? Ou desce... Já está no saguão de embarque. Ou desce, exatamente, já está no saguão de embarque, exatamente. Esses pacientes, eles são confrontados com o processo da morte, com o problema da morte. Né? Ou seja, a identificação de que, nossa, agora eu vou morrer. Eles estão dizendo que eu vou morrer, agora eu tenho uma doença grave. Ele não se percebe que ontem ele estava morrendo, ele podia ter morrido ontem, ele passou a atravessar a rua e era atropelado. Né? Mas incorporar esse fenômeno, incorporar essa ideia, isso traz um grande sofrimento. E de onde é que vem esse sofrimento? Primeiro, claro, vem essa visão difícil que nós carregamos de o que é a morte. Primeira sensação é, nossa, vai acabar. E agora? E os meus entes queridos? E como é que eu vou lidar com isso? Cada indivíduo tem um tipo de sofrimento. Né? As descrições delas são muito interessantes, são muito ricas. Mas existe uma coisa em comum naqueles que têm maior dificuldade em se encaminhar nesse processo de uma forma serena. Pendência. Esse era o problema mais comum de todos eles. Depois de negação, de resistência, enfim, ele, tá bom, eu aceito, eu vou morrer, ok. Mas como é que eu vou morrer? Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tantos problemas para resolver. E isto leva a uma resistência muito grande e um sofrimento ainda maior dessas criaturas e da família, todo o entorno. Né? Por quê? Porque a gente sabe como vai morrer pela vida que teve. O professor Herculano não podia morrer de outro jeito. Não podia desencarnar de outro jeito. Né? Quase que trabalhando. Né? Aliás, horas depois ele já estava trabalhando, psicografando, né? Transmitindo uma informação. Esse pessoal obstinado no trabalho, eu não sei, uma coisa horrorosa. Né? Educando. E educando. E educando, né? Eu dou sempre o exemplo, um dos exemplos, por exemplo, para não dar exemplos pessoais, um exemplo do Jung, um grande médico e fundador da psicologia profunda, né? Ele adormeceu no seu leito serenamente, desencarnou e pronto. Expirou. E conta a sua secretária, ele tinha uma ligação tão intensa com o universo, no seu entorno, com a natureza, enfim, com a vida, em todas as suas expressões, que no momento que ele desencarnou, que ele expirou no quarto,
um raio caiu, ouviram um estrondo, um raio tinha caído e tinha queimado a árvore que ele sempre se recostava e ficava sentado, lendo, descansando no seu jardim. E ele já tinha tido experiências assim chamadas, experiências quase morte, né? E que ele descreve na sua autobiografia e que o levou a se aprofundar nas questões espirituais, enfim. E ele era médium? E era médium, psicografava, ele tinha todas as mediunidades, ele descreve fenômenos de materialização, fenômenos de movimento de objetos na casa, né? Livros que voavam da prateleira dele, intuição, enfim, era um grande médium. Né? Para vencer estas pendências, ele escreve aqui: educar para a morte é preparar os homens para a passagem natural do mundo material para o mundo espiritual. Essa preparação não demanda um curso especial e rápido, mas exige um progressivo esclarecimento da realidade humana através da existência. Temos de arrancar da mente humana a visão errônea da morte como escuridão, solidão e terror, substituindo esse abantesma, esse fantasma do terrorismo religioso pela visão dos planos superiores de que a verdadeira vida flui para a terra. O luto, os velórios sombrios, as lamentações de carpinteiras antigas ou modernas, tudo isso deve passar no futuro para os museus de antiguidades macabras. E eu peguei um trecho aqui do Consolador, Emmanuel. No Consolador, a questão 148, ele escreve: a alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como a tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável à nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. Difícil, esse Emmanuel também sempre pedindo, né? Um coração sempre puro também já é demais, não? Mas esse é o caminho de preparação para a morte, para termos uma morte serena, uma transição tranquila, como deve ser, como é o natural. Nós não fomos criados para morrer estrebuchando, nem se lamentando, com o punho em riste, com esse apego desmedido a uma coisa que já foi, que você não tem controle, sobre a qual você não tem nenhum controle. Os maiores tiranos um dia morreram. E os que estão aí, pode avisar que vão morrer também. Os donos das grandes fortunas, impérios, olha, lamento informar, esse negócio vai ficar tudo desse lado aqui, viu? Na questão 149, se a sua existência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Se a sua existência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. A morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na Terra, tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas mais variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Eu vou abrir para as questões e vou resumir assim, então. Educação para a morte. O que é a morte? A transição desse plano para o outro. Só. Como é que se faz essa transição de uma forma serena, compreendendo o que significa a morte, e você vai
para o lugar seu. Qual é o lugar seu? Onde estiver o seu coração. Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Foi o que Jesus nos ensinou. E são os tesouros que as traças e o tempo não consomem. São os tesouros construídos com trabalho, com dedicação, com amor, com paciência, com tolerância. Claro que a gente fala isso, mas isso não limita a perfeição. Claro que ninguém espera de nós, meninos no processo evolutivo, meninos e meninas no processo evolutivo, atitudes 100% do tempo de generosidade, de compreensão. Mesmo porque, muitas vezes, não é para ter. Mas é preciso que se tenha aqui. Mesmo quando se vai dar uma bronca, mesmo quando se vai fazer um trabalho mais difícil, mais complicado, encontros, enfim, mais penosos num relacionamento, ainda que com rigor, esse rigor saia do seu coração com amor, com carinho, com vontade de ajudar, de orientar. Porque aquilo que você fizer de verdade ali dentro, esse é o tesouro que está saindo, ou o veneno que destrói. As dificuldades que nós teremos no nosso desencarne, inclusive a evolução das nossas doenças, e todas as nossas doenças são nossas, elas nos pertencem, e elas fazem parte do nosso processo evolutivo, elas terão um curso mais ou menos complicado, mais ou menos penoso, dependendo de como você encarar o processo da morte. Então o exercício e o convívio com o fenômeno espiritual, com a vida espiritual, com o mundo espiritual, que nós fazemos, por exemplo, no meio espírita, é uma experiência extremamente valiosa porque vai, de alguma maneira, te acostumando a essa situação nova. A gente se esquece que a gente morre todo dia. Toda vez que você dorme, você desdobra e, no mínimo, fica dormindo do lado. Tudo bem. Né? O pessoal mais cansado resolve descansar. Né? O perispírito também precisa descansar. Então ele fica dormindo do ladinho. Mas a maioria de nós, nesse exercício em que o Emmanuel coloca, vai para os lugares aos quais estamos afinizados. Então, você quer saber como é que é a morte? Começa a prestar atenção como é a sua noite. Você quer fazer um exercício de preparo para a morte, para o desencarne? Começa antes de dormir todo dia, faz a sua prece, entra em contato mental com os seus benfeitores. Ou vai para os buracos do mundo, não tem problema, cada um tem a sua escolha. Né? Você pode ir também para a bandalheira. Isso tudo tem um tempo. Né? Isso tudo tem um tempo. Um dia o indivíduo se cansa, o espírito se cansa de tanto depender daquelas condições tão primárias, né? Daquelas emoções, daqueles sentimentos tão densos. E começa a abrir os olhos para outros processos, para outros universos, né? De expressão da alma humana. Muito mais rica, muito mais criativa. Né? E aí fica fácil, bem fácil quando a gente for desencarnar. Então assim, pegando novamente o exemplo do nosso professor, né? O exemplo do seu desencarne, que foi o desencarne de Kaibar Schutel, né? E que foi o desencarne do nosso Mestre Jesus, ele é exemplo realizável para todos nós. Esse é o processo natural. Esse é o processo natural da vida. Ele só é sofrido porque nós resistimos. E toda resistência carrega um tanto de dor. E essa resistência vem destas pendências que nós deixamos.
Então, se você tem pendência, começa a resolver já. Dá um jeito. Não espera chegar 10 minutos antes, porque daí não vai dar mais tempo. Olha, eu queria abrir para perguntas. Eu acho que temos aí 20 e poucos minutos. Boa noite. Eu sou... Precisa do microfone. Boa noite. Eu sou Maurício. Eu acho interessante a preocupação do professor Herculano em fazer o questionamento educação para a morte e, por que não, educação para a vida. Por quê? Porque há tanta desinformação, tanta deseducação com relação à morte, que desde a nossa mais tenra infância nos colocado o medo com relação à morte e não um preparo de viver para atingir-se uma meta, e quando nós atingimos essa meta é justamente o nosso desenlace com essa experiência, porque a vida real não é essa, né? É a vida espiritual. Então, eu gostaria que você fizesse algumas colocações quanto a isso que eu comentei. Não sei se eu fui um pouco claro ou... Não, foi claro, sim. É o que nós temos conversado, né, nesses minutos. Agora, eu só queria fazer uma pequena ressalva. Nós espíritas realmente costumamos falar que a verdadeira vida é a vida espiritual. Né? Essa aqui é de verdade também. Você tem dúvida que é de verdade? Chuta a porta depois para você vai ver. Chega em casa atrasado. Não é, Fúvia? As esposas sabem muito bem como, né, mostrar para nós a realidade da vida. Né? Não, essa vida é real, sim. Eu acho que a grande dificuldade, na verdade, é a diferença de densidade. A diferença de densidade é muito grande. Realmente é algo como o gelo e o vapor d'água. Né? Nós, claro, estamos no gelo. E o vapor d'água é a espiritualidade próxima. Nós não enxergamos, os nossos sentidos não têm condição os nossos 5 sentidos, né? Não têm condição de serem sensibilizados pelo mundo espiritual. É preciso que outros sentidos que nós carregamos, evidentemente, né? A mediunidade que todos nós temos, né? Essa capacidade de sentirmos e ressentirmos a espiritualidade à nossa volta, né? Que ela nos avise. Né? É por isso que a criança e o indivíduo que está próximo do desencarne, principalmente depois que ele passa por um processo de acostumamento compulsório, se é que existe isso, né? O sujeito vai sendo acostumado à ideia de que, olha, já era, rodou, perdeu. Quando meus filhos falam, perdeu o Playboy, né? O processo de encarne, quer dizer, a nossa existência aqui no plano material, ela é muito densa. Ela é muito pesada. Principalmente no nosso planeta. Ela é extremamente pesada. Ela é tão pesada que se a gente for a algumas centenas de quilômetros lá na Lua, a gente está flutuando. E aqui chega uma certa idade que a gente não consegue nem ficar ereto, né? A gravidade vai empurrando você para o centro da Terra, literalmente. Por conta da densidade. Ora, essa densidade, ela de alguma maneira, ela perverte os nossos sentidos.
ela dificulta os nossos sentidos. É daí que, nessas experiências de quase morte que nós temos todas as noites, é que você, e a educação, a orientação sobre o que é isso, o fenômeno, o conceito, enfim, é que vai dizer, o eu vai começar a dizer, aquele pequeno quase dono da consciência que somos nós, quase, né? Porque dono total, nada, né? Quase dono desse núcleo tão pequeno que é a nossa consciência, ele começa a despertar e dizer assim, não, peraí, eu acho que eu tenho um certo controle sobre isso. Peraí, eu preciso prestar atenção mais nas coisas que estão à minha volta. E os próprios fenômenos naturais, eles vão dando conta desse ensinamento. O exemplo do jardim é fenomenal. Nós vemos aquela relva nascer, morrer, ser replantada, ser cultivada. Os campos serem cultivados com os alimentos que vão nos nutrir. A gente não para pensar em todo esse processo cíclico, nos cuidados que esses campos precisam, de quanto o jardineiro, de quanto o agricultor precisa lidar com aquilo. E o processo é cíclico. E é um ciclo muito rápido. Se nós formos pensar nesse processo cíclico, ele é assustador, principalmente nos dias que se vão. Por isso nós temos uma epidemia de distúrbios de ansiedade de toda sorte. No outro extremo, temos uma epidemia de depressão. Num outro ponto, nós temos uma epidemia de suicídio. Só nos Estados Unidos são mais de 40 mil suicídios por ano. E a estatística mostra que, para cada suicídio, 20 outros tentaram de forma frustrada o suicídio. Imagine para onde vai esse número. Pelo despreparo. Por uma pressão dos conceitos materialistas, não da matéria. A matéria é benevolente, a matéria é maravilhosa. Ela é instrumento de criação, ela é instrumento de aprendizado. A matéria, na linguagem platônica, ela está aí para ser informada pela ideia, que somos nós, o espírito. Então, a matéria é maravilhosa. Ela é divina, tanto quanto o espírito. Criação do mesmo Deus. O materialismo, não. O materialismo é a fixação do indivíduo, do espírito, às condições imediatas dessa existência. Com os valores que todos nós sabemos, imediatos. As pessoas não conseguem mais suportar, tolerar isso. Adoecem, se embrutecem, se violentam mutuamente, e aí, claro, câncer para todo mundo, doenças degenerativas de toda sorte, suicídio, as guerras intermináveis, a fome de bilhão de pessoas, sendo que não precisava de nada disso. A Terra é extremamente generosa. Há uma dinâmica, há um equilíbrio do universo que move tudo em direção à harmonia. A desarmonia vem dessa fixação egóica, egocêntrica. E aí, só o sofrimento. O Jung tinha uma expressão interessante, ele diz assim, olha, quando um paciente meu, porque ele usava homeopatia, né? Aliás, ele indica homeopatia. Obrigado. Ele diz assim, olha, quando um paciente meu chega aqui com muito orgulho, muito orgulhoso, eu vou lhe dando orgulho. Eu vou lhe dando muito orgulho. Até, em algum momento, ele virar para mim e dizer assim, nossa, mas o que eu estou fazendo no alto dessa montanha, sozinho e abandonado? Pois é, então, é o seu orgulho que te levou aí. Então, homeopaticamente falando, é isso. Dê um pouco mais desse orgulho, vai dando um pouco mais de doença, até que haja o despertamento. E ele acontece. Demora. Faz 2000 anos que nós estamos sendo ensinados. A gente ainda não aprendeu muito. 2000 anos, perto da idade do Homo sapiens na Terra, já é pouco. Perto do primeiro hominídeo que apareceu há alguns milhões de anos, é nada. O problema é que como
adolescentes, nós temos pressa, né? A gente quer resolver tudo da noite para o dia. E não é assim. Enfim. Agora, isso só se faz com educação, né? Educação para a vida, que é e a morte se inclui, né? A morte é um fenômeno da vida. É só isso, né? Mudanças de densidade. O espírito habita, ora, densidades muito sutis, e mesmo no plano espiritual, vários níveis, né, de acomodação das densidades. A densidade do seu corpo, aqui não, aqui nós somos limitados, e essa é a grande experiência, esse é o grande exercício, limitação. Né? Nós somos limitados a um determinado padrão. Mas a hora que todos nós aqui desencarnarmos, olha, nós vamos estar flutuando em níveis um pouco diferentes. 1 metro para cima, 1 metro para baixo. Né? Wagner, muito obrigado pelas suas considerações aí. E eu queria lembrar, o Herculano deixou um soneto chamado Vida e Morte, que a dona Virgínia encontrou nos papéis dele depois que ele morreu. E aí ela distribuiu, tirou cópias, distribuiu entre os amigos. E em certo ponto dizia esse soneto: a morte encerra a vida e a vida encerra a morte. No sentido, a morte encerra, ela termina, mas a vida encerra a morte, no sentido de que contém. É um trocadilho que ele fez, perfeito, maravilhoso, e que é bem na linha do que você que tá aqui terminou de dizer. E vocês colocaram, exato, né, a edição primorosa, colocaram aqui logo nas páginas iniciais. E, aliás, eu ia terminar lendo esse não, pelo amor de Deus. Mas é isso, né? Eu acho que ele foi brilhante. Tem um trecho aqui, antes que alguém me faça uma pergunta, olha, tem uma outra questão que eu separei, que é muito bonita. Eu tenho 10 minutos ainda, né? Então 3 minutos eu leio isso aqui. Olha, com relação a essas questões que dificultam as pendências, né? Que dificultam a nossa aceitação natural, serena. Serenidade é uma expressão que o professor, era muito cara ao professor, né? Até escreveu um livro sobre isso, né? Belíssimo, né? A serenidade, ela é uma conquista da alma que compreende, né? E aceita. Não passivamente, ativamente, né? E uma das coisas que nos amedronta, quando vai chegando o momento do nosso desencarne, e isto vale para qualquer idade, todos nós sabemos quando vamos desencarnar, né? O Saramago tinha uma outra expressão, como é que era? A expressão muito interessante, ele diz assim, todo mundo morre de velho, mesmo aquele jovem que morreu aos 20 anos, morreu de velho, só não o sabia. Aí, citando o Saramago, naquele filme que ele fez, que foi feito, aquele documentário sobre a vida dele, a vida de Saramago e a Pilar, quando ele termina e fala, Pilar, até breve. Muito bonito isso. Muito bonito. A morte marca o limite da tarefa que nos foi confiada e nos transfere para o plano de avaliação de nós mesmos e do que fizemos. Isto causa pavor nas criaturas humanas. Sempre. Aqui está o medo. Quer dizer, o medo não é da pendência, é da dependência. Isso. Exatamente. Pegar a dependência. Exatamente, pegar a dependência, exatamente. A morte marca o limite da tarefa que nos foi confiada e nos transfere para o plano de avaliação de nós mesmos e do que fizemos. O renascimento resulta desse balanço final de uma existência e nos prepara para a seguinte. Os méritos e deméritos de tudo quanto fizermos são exclusivamente nossos, pois o objetivo do todo
é a formação de todos e de cada um para as atividades futuras no desenvolvimento de toda a perfectibilidade possível em tudo, em todos e no todo. Isso é de uma síntese assustadora. A grande questão é essa, que causa extremo desconforto. É você olhar para trás e dizer assim, nossa gente, eu estou indo embora, será que eu fiz tudo que eu me propus fazer? Não? A grande maioria de nós, a gente sabe que não. E quando você deixa ainda desafetos intensos, como a grande maioria da humanidade ainda faz, por isso, não fora isso, não tínhamos uma epidemia, a pior de todas as epidemias, que é a da obsessão. A pior de todas as epidemias no planeta é a obsessão. E o que é a obsessão? São débitos que não foram resolvidos. Pendências afetivas, que são as mais densas, que são as mais importantes, que são as mais significativas. São as pendências afetivas. São essas a que pesam no momento. Mesmo porque, como na maioria das vezes a gente não cumpriu, ou pelo menos deixou parte por cumprir, você sabe que você vai ter que ir lá, se encontrar com você mesmo, né? Se encontrar com os seus benfeitores, com os seus professores adultos, oh meu Deus, de novo, pois é, professor, não deu, não consegui. Então agora você já sabe, né? Tem que voltar? Não, pelo amor de Deus. E quando você pensa assim, mas voltar com a mesma esposa, gente? Não, ela já recusou várias vezes, mas não vai ter jeito. Ela disse que tudo bem, vai, ela aguenta você mais uma vez. Com os mesmos filhos, gente do céu, trabalhando no mesmo lugar, não é possível esse negócio. Né? Esse é o grande medo. Dá para se livrar? Dá para nascer em Bangladesh? Sei lá. Essas são as pendências mais importantes. Portanto, se nós temos alguma pendência afetiva, vai atrás. Resolve. Acerta enquanto está no caminho. Porque depois, como disse o mestre, a gente não sabe como é que vão. Às vezes, aquela criatura que você devia já evoluiu, foi embora, e você vai ter que resgatar para o universo através de outras situações, de outras pessoas, nem sempre tão compreensivas. Como diz Emmanuel, o débito deve ser quitado. Você pode quitar quanto você quiser, não tem problema. Só que acrescido de juros e correção. Mais perguntas? Oi, boa noite. Queria fazer um comentário, não sei se foge um pouco do tema, mas assim, eu recordo você falando do seu filho, que quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe me falou sobre espiritualidade, e eu olhei assim para ela e disse assim, realmente, a vida continua, a gente está aqui na Terra só de passagem. E a partir desse momento, eu desenvolvi um desapego, não sei se uma falta de sensibilidade muito grande. E eu acho que quando as pessoas desencarnam, ao contrário daquele sofrimento da família, eu acho que é um momento de alegria. Eu vejo dessa forma essa questão do desencarne, da morte, assim. E às vezes eu acho que, falo assim, poxa, será que eu sou insensível? Será que esse meu desapego é tão forte a ponto de desenvolver uma insensibilidade? Não sei se é por aí que o sentimento ele é desenvolvido. Acaba nos parecendo mesmo, muitas vezes isso, né? Tem um comentário num dos textos, a Elizabeth Kubler-Ross, e cito ela porque a quantidade de informações que ela traz é uma coisa fantástica, realmente. Ela disse, olha, um dos cuidados que o médico ou os profissionais tem que ter para lidar com o paciente
com uma doença grave, enfim, quando a morte se avizinha, é ir testando testando a sensibilidade daquele paciente, o que ele quer ouvir, o que ele não quer ouvir, respeitar os limites desse paciente, respeitar os limites da família, né? Não é os dois extremos, né? Como eu vejo colegas dizendo assim, não, tem que falar, eu já falo logo e pronto, acabou-se. Ou o outro, não, eu não falo nunca, eu acho que o paciente não deve, porque aí você já dá uma dose um pouco maior aí de um opiáceo qualquer e pronto, se resolve, ele nem vai ver. Não, a pessoa está vendo o tempo todo, porque o espírito está ali, se desdobra, os laços vão ficando cada vez mais tênues por conta da doença e a sua sensibilidade vai estar muito mais aguçada, por isso a perturbação maior, né? Então, nesses momentos realmente é preciso ter muito cuidado, porque senão este conhecimento é passado e é compreendido por conta de uma insensibilidade, né? Você não está entendendo o meu sofrimento. Silencia. Às vezes a dor daquela criatura que está passando por esse processo ou dos seus familiares é tão intensa, legítima e respeitável, que o silêncio é o melhor momento. É o melhor método nesse momento, né? Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que essa compreensão ainda para o grosso da humanidade passa com uma insensibilidade, né? Porque é o sofrimento da perda, né? Ele já está vivendo o luto, e luto no sentido de perda, de estagnação, de desaparecimento, né? Um ente querido, como é que você vai dizer assim para você está perdendo seu filho, você está sorrindo? Como assim? Mas eu falo no sentido até da nossa própria visão das pessoas que são espíritas, assim, né? A gente, talvez não por nós mesmos, não pela pessoa que está desencarnando, mas por nós, assim, para mim não é uma coisa que... Não é confortável essa sensação? Para mim é indiferente. Ah, tá. Para mim ela vai, que bom, vai voltar para o plano espiritual, vai deixar de sofrer. Olha, se for de verdade, desculpa a expressão, se for de verdade, né? Porque a gente tem sempre que desconfiar de nós, né? Mas se for de verdade, que bom, é para ser assim mesmo, não é? Tem um filme do Kurosawa, sobre os sonhos, não sei se alguém viu esses sonhos, né? Tem um sonho que é lindíssimo, né? E o rapaz vai ter lá numa pequena vila em que eles estão fazendo um funeral, todos felizes, cantando. E aí tem um diálogo com um ancião lindíssimo, que fala sobre isso, né? Olha, ele cumpriu a vida dele, cumpriu a sua missão, que beleza, né? Vamos aqui festejar, né? O número 9 para o chinês é um número sagrado, é o número mais festejado, porque o 9 significa término. O 9, simbolicamente para eles, é o fim. Mas não é o fim de desaparecimento, é o fim de transformação. É o fim do ciclo, é o fim do vir a ser, né? É a possibilidade dentro dessa dinâmica de você encontrar o tal, de você encontrar o caminho do meio, o caminho da bem-aventurança, o caminho da temperança, né? E isso, um dia todos nós festejaremos, hoje um ou outro, mas um dia com certeza, faz parte do processo evolutivo. Enquanto isso, vamos nós nos aprimorando, tentando aprender e vivenciar isso, né? E tendo paciência e tolerância com os nossos irmãos, que na maioria ainda não conseguem. Vamos encerrar, né? É? Então fica aqui a mensagem do professor. Muito obrigado. Lê? É linda. Vida e morte. Não procures no túmulo vazio a alma querida que deixou a terra. A morte encerra a vida e a vida encerra a morte, como eterno desafio. Ninguém fica no túmulo sombrio, onde somente o corpo é que se enterra. A alma se eleva além da vida e erra em mares de bonança e de amavio. Busca no céu, nos ares, no infinito, na quinta dimensão, no firmamento, o ser querido que te deixa aflito. Hás de encontrá-lo quando, num momento, rompendo as ilusões do teu conflito, passas falar-lhe pelo pensamento.
Muito lindo. Bom, nós vamos agradecer, então, o Dr. Wagner pela palestra, agradecer a presença de todos, informar que a próxima palestra vai ser dia 27 de agosto, com a Sônia Teodora, sobre o livro Vampirismo. Obrigada e boa noite. Boa noite.